quero honrar primeiramente as 3 pessoas mais importantes da minha vida. É por eles que eu nasci, é por eles que eu continuo vivendo, é por eles que eu vou morrer. Eu tenho plena convicção disso. Deus, meu Pai, Jesus, autor e consumador da minha fé, e o Espírito Santo, meu consolador. E é por isso que eu quero pedir uma salva de palmas para esses 3 que são os mais importantes da minha vida para sempre, em nome de Jesus. Quero agradecer aos pastores por estar aqui, por essa oportunidade. Amém? Lucas capítulo 5, a partir do verso 1. Lucas capítulo 5, verso 1. Enquanto você procura, é um texto já muito conhecido. E o título deste capítulo é Os Primeiros Discípulos de Jesus. Quem achou, diga amém. Quem achou, diga glória a Deus. E quem não achou, diga alguém me ajuda. Graças a Deus todo mundo achou. Lucas capítulo 5. Vamos começar. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando fala com convicção, as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e, assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E Simão disse-lhe: mestre, havendo trabalhado a toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. E fizeram sinal aos companheiros que estavam do outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal, que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro postou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apodera dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo também, verso 10, Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pecador de... Fala mais alto, de... Com convicção, aleluia. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e os... É muito interessante nós lermos esse texto. E todas as vezes que nós lemos esse texto, nós temos uma revelação diferente. Em um só texto, e eu acho isso impressionante, o escritor, ele consegue relatar detalhes maravilhosos, que quando nós vamos fazer a exegese do texto, nós vamos fazer o estudo do texto, nós achamos significados incríveis, impressionantes daquilo. Muitas vezes, nos encontramos em lugares, situações, onde nem sempre sabemos o que fazer, ou até mesmo aonde estamos. Mas hoje o Senhor veio mostrar qual é o lugar para você estar. O melhor destino. O título dessa palavra, para quem gosta de anotar, é o melhor destino. Ian, o que tem a ver o melhor destino com o texto da conversão de Pedro? É que Pedro, um pescador, um homem chucro, por assim dizer, porque um pescador, a maior parte dos judeus que pescavam, não tinham acesso à literatura, a um estudo normal. Eram homens criados na beira de mar, eram homens criados na beira de lago. O que Pedro mais sabia fazer era pescar. Fora isso, arrumar problema. Pedro, um homem extremamente agressivo,
E a gente vê isso em toda a sua trajetória com Jesus. Até quando Jesus ia morrer, ele deu problema. Foi lá e cortou a orelha do irmão. Já era. Ah, não toque no meu mestre. Aí Jesus teve que pregar para ele e para o soldado ao mesmo tempo. Jesus pregou para o soldado, deu cura, e para Pedro, toma vergonha. Então a única coisa que Pedro sabia, além de ser pescador, era ser sanguíneo. E aí você me pergunta de novo, o que tem a ver o melhor destino com a passagem? É que Pedro, por uma ação, foi guiado ao melhor destino da sua vida. A viver uma trajetória com Cristo. A simplesmente se tornar um dos maiores apóstolos. Alguns teólogos gostam de chamar Pedro de pastor dos apóstolos. Porque Pedro foi o primeiro e o que mais viu de perto a verdadeira face de Cristo Jesus. Olha só, verso 1. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Genezaré, lugarzinho perto do mar da Galileia, para muitos conhecido como lugar fértil. Um lugar fértil. Jesus saiu, olha só, trajetória de Jesus, que Lucas vai dizer. Jesus sai do deserto, vive a maravilhosa graça de Deus. Após a maravilhosa graça de Deus, ele vai eu esqueci o nome do lugar. Após a ida ao deserto de Jesus, ele volta, vai para uma sinagoga, lembrei. Jesus vai para a sinagoga, depois da sinagoga, Lucas relata a cura da sogra de Pedro. Depois da cura da sogra de Pedro, ele já relata a conversão de Pedro no próximo capítulo. Assim que Jesus vive o momento do deserto, ele vai para um lugar fértil. E ontem, quem estava na CB, que vai virar isso, não vai virar casa de bênção, vai ter sigla em nome de Jesus, para ficar mais bonito. Mas como o nosso pastor, ele é bem tradicional, ele gosta por causa de bênção. Então a gente fala casa de bênção. Eu disse que, pós o deserto, você vive a graça de Deus. Porque a Bíblia vai dizer que os anjos se manifestaram para servir a Jesus. Pós-tentação. Então Jesus estava tão repleto do Espírito Santo que ele nem parava. Mas a maior questão é que Jesus saiu do deserto para ir direto para um lugar fértil. E é isso. A primeira coisa que eu quero te entregar hoje, levanta a mão para receber. Após o seu deserto, Jesus vai te levar a um lugar fértil. Após o deserto, Jesus vai te levar para um lugar fértil. E nesse lugar fértil, você vai ver, e através da sua vida vai acontecer um grande milagre de Deus. Precisa mentir não? Quem aqui está vivendo um momento difícil? Pode levantar a mão, não tem medo não. Você não é especial por estar vivendo um momento difícil. E essa é uma realidade. Todos nós vivemos momentos difíceis. Vivemos momentos preocupantes. Aonde, continuando lendo o texto, nós nos deparamos com Pedro frustrado por não ter pescado nada a noite inteira. E para quem entende de pesca, Fernando não está aqui para me ajudar, mas para quem entende de pesca e gosta de pescar, o melhor horário para devidas pescas, para se pescar, é à noite, é durante a madrugada.
Você passa a madrugada pescando. Só que olha o desastre que foi a pesca. Não pegou nenhum, nem lambari para fazer frito e dar uma comida. Mas a maior preocupação de Pedro era porque quando nós vamos estudar o cenário, o panorama geral da circunstância, o judeu tinha que pagar um imposto ao Império Romano. E muitas das vezes não era por denário, era por coleta. Os pescadores podiam trocar os seus peixes como formas de pagamento. Ou seja, ele tinha que pescar o suficiente para sustentar a sua família, mas principalmente para pagar o Império Romano. Porque senão o Império Romano ia lá e... o que você tem? E não estava nem aí. Então olha só o sofrimento e a frustração de um pai de família, de um homem que passou a noite no barco e não viu nada, além de escuro e uma rede vazia. Verso 2, leia rapidinho. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as... Fala com força, lavando as... Pergunta para mim, por que lavar a rede? Porque durante a pesca fica resíduo na rede. Durante a pesca tem alga, fica resíduos do mar, e eles precisavam lavar as redes. Pedro poderia muito bem ter pegado a rede com raiva, jogado como muita gente faz, quero saber disso aqui também. E chutava a rede, ficava lá também. Mas Pedro não fez isso. Pedro ainda ficou mais lá, lavando a rede. O simples ato de Pedro lavar uma rede já era sinônimo de alguém que quer mudança. O Senhor chama muitos de nós para começar a lavar a rede da nossa vida. Porque tem gente que está com a vida com um nó, embaralhado num lugar, e olha para aquele nó todos os dias, deixa, amanhã eu faço, amanhã eu resolvo, amanhã eu vejo isso aí, amanhã eu vou deixando, não, depois eu vejo essa situação, estou muito cansado. Não, amanhã eu vejo isso aí, amanhã eu não... Mas Pedro parou depois de uma noite frustrante e ainda foi lavar a rede. E as redes eram grandes, gigantescas. Afinal, quem pesca a noite toda e não pega nada não precisa mudar, precisa mudar de estratégia. Naquele tempo, os judeus pagavam impostos ao Império Romano e os pescadores podiam pagar através dos peixes. Porém, o próprio Deus permitiu que Pedro não pescasse nada naquela noite, para que fosse fisgado pelo melhor pescador. Olha, é até engraçado. Pedro, o melhor pescador, virou peixe na rede de Jesus. Pedro, um homem chucro, teve que ficar se debatendo igual um peixe na rede de Jesus. E é engraçado. Aí eu quero te fazer uma pergunta. Olha bem para minha cara, que não é bonita, mas é o que você está tendo que ver hoje. Quantas vezes nós nos frustramos porque passamos dias e noites nos esforçando para algo e não dá certo. Agora olha para dentro de si e veja todas as vezes que você fez algo, que você foi atrás de algo
E esta mesma coisa não deu certo. É chato, não é? Mas levanta a mão para receber o que eu vou te dizer agora. Deus usa situações de ruína da sua vida para transformar na porta da sua vitória, da sua maior vitória. Não se desanima porque tu teve uma noite de má pesca. Não se desanima porque tu teve uma noite frustrada. O Senhor vai transformar o teu choro em alegria. O Senhor vai pegar o teu sofrimento e abrir uma porta para a tua entrada, para a tua melhor vitória. Continuando. Verso 4. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto. Alguma versão está diferente? Águas são mais fundas. Mais alguém tem a versão diferente? Tá todo mundo mar alto? Mar alto? Eu gostei da versão do Alan, repete, por favor. Mais fundas, repete comigo. Mais fundas. Com mais força, mais fundas. Agora fala para si, eu preciso ir para onde as águas são mais fundas. A palavra que Jesus usou para Pedro, na hora que ele subiu no barco, é batos. A palavra em grego que está traduzida é batos. Que muitas vezes na Bíblia vai usar nada a ver com mar, mas vai usar com profundidade em Deus. Jesus entrou no barco de Pedro, já evangelizando. Fala, Pedro, vai para batos, vai para uma profundidade, vai mais fundo. Pedro, parafraseando eu, deve ter olhado, ele está mandando eu ir para o fundo do mar, né? Não faz sentido. Até então, ignorante, não tinha visto nada acontecer. Quando Jesus entrou no barco, já estava chamando Pedro para viver o sobrenatural. Jesus está te chamando hoje para viver o sobrenatural. Mais uma pausa no sobrenatural, para eu te explicar para você não esquecer mais. O sobrenatural só se manifesta na vida de quem quer viver ele. Vou ser duro no que eu vou dizer e me perdoe por isso. Não seja crente de domingo. Não seja crente de quinta nem de terça. Seja crente de segunda a segunda. 24 por 48, 30 por 30. Dormindo, seja crente. Acordando, seja crente. Sabe por que tem muita gente que não vive o sobrenatural de Deus? Não vive manifestação do sobrenatural de Deus? Porque acha que o sobrenatural de Deus é o que muitas igrejas estão montando aí fora. É aquela parada do aí vai caindo, plá, 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 plá. Ou do nada ele está aqui como e começa a falar. Deixa eu te contar uma coisa. Lá na África, tu vai ver um negócio que é sobrenatural também.
Quer ver o que é sobrenatural? É tu olhar um cara que estava meia hora usando maconha, usando droga, tá meia hora depois, sentado, assistindo uma palavra, e quando o pastor faz apelo, ele é o primeiro que levanta a mão. Isso é sobrenatural. Sobrenatural é ver uma criança que desde sua infância foi abusada, teve problema com o pai, teve problema com a mãe, e chega lá na frente, Deus transforma ela de tal forma que ela, nos mesmos problemas que ela teve na sua infância, ela é usada para tratar alguém depois. Isso é sobrenatural. Porque não tem médico que explica, não tem psicólogo que fala. Quer viver o sobrenatural? Se manifeste como alguém que quer viver isso. Eu já falei, o pastor já falou, o pastor Laércio já falou. E desculpa, eu vou ser duro de novo. Toda quinta, toda terça e todo domingo, a pessoa senta e chega lá atrás. Chega e senta lá atrás. Se ela chega na igreja, o primeiro lugar que ela ocupa é o último. Eu vou contar uma coisa para vocês. Os discípulos na época de Jesus, não só de Jesus, mas aqueles que eram discipulados por alguém que seguiam os mestres, se você estudar, eles ficavam tão perto do mestre, que a poeira da sandália que saía do mestre quando ele estava andando, pegava na veste do outro. Porque eles não queriam perder nada que o mestre falasse. Então, sentar aqui na frente não é uma insistência chata. É querer que vocês tenham acesso à fonte primeiro. Amém? Continuando. A palavra em grego batos significa estar em um nível mais fundo, ir mais para o profundo de um lugar. Paulo em 1 Coríntios capítulo 2, do verso 9 ao 10, não precisa abrir, eu leio para você. Diz assim: todavia, como está escrito, nem olho viu, nem ouvido ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as que estão mais profundas em Deus, ou de Deus. Ou seja, Paulo usa a mesma palavra profundas, batos, para dizer uma profundidade daquilo que está escondido em Deus. Então, seja, Jesus chegou no barco falando: Pedro, não vai para o mar alto somente, vai para o profundo, escondido de Deus. Pedro já tinha relatado para Jesus. Provavelmente já tinha contado a história do que aconteceu para Jesus. E mesmo assim Jesus vai para o mais profundo. Ele estava falando duas coisas. Tenha fé que lá tu vai conseguir. E se prepara porque tu vai ir para cima com Deus. Agora olha só. Quando Jesus quer te levar para algo mais profundo, Ele te chama para viver um milagre. Quem aqui teve a conversão? Quem aqui aceitou Jesus? E o fato de aceitar Jesus foi um milagre? Levanta a mão, levanta a mão. Quem aqui já aceitou Jesus? Vamos ver aqui quem já aceitou Jesus. E crê que foi um milagre você ter aceitado Jesus. Só que eu creio que todo mundo aqui
aceitou Jesus por meio de um milagre. Não um milagre que, eu vi um braço voltar ao lugar. Eu vi uma perna voltar ao lugar. Eu vi um leproso ser curado. Não. O milagre de uma pessoa que não ia ter como te buscar em casa para ir para a igreja, do nada aparecer. Teu carro que estava quebrado, do nada que você liga para ir para a igreja. Quando Deus te chama para viver algo mais profundo, Ele te chama para viver um milagre. Então levanta a mão e diga: eu quero viver um milagre. Só que olha só, o milagre que Jesus quer gerar na sua vida tem a ver com o teu ponto de partida. E entenda o que eu estou te dizendo. Qual era o ponto de partida de Pedro? A costa até o mar. Não, era o meio do mar que ele já estava. O ponto de partida do milagre da vida de Pedro era o meio do mar que ele estava, voltou amanhã, e Jesus fez ele voltar lá de novo. O teu milagre para a tua nova vida com Deus só tem a ver com o teu ponto de partida. E todas as vezes que você começa a se estressar ou se entristecer com Deus, Ele manda você voltar lá para você ver o milagre acontecer de novo. E eu te confirmo isso. Tempos depois, Pedro estressado, Jesus manda ele fazer o quê? Vai pescar. Pedro precisando da mesma coisa, de dinheiro. Jesus manda ele fazer o quê? Vai pescar. Pedro já tinha vivido um milagre, mas esqueceu provavelmente. Chega para Jesus, começa, Jesus, vai pescar. Volta lá de onde tu veio, para tu ver eu fazer de novo, não duvidar mais. Pedro pescou, ele abriu a boca do peixe. Como era? Jesus te faz voltar ao início, para te lembrar o teu futuro. Jesus faz você voltar ao teu início, para te lembrar do teu futuro. Jesus transforma situações iniciais de tristeza no melhor destino para a tua vida. No melhor destino para a tua vida. No melhor destino para a tua vida. Pedro frustrado, Pedro cansado, amargurado, já tinha lavado as redes, guardado de volta, e Jesus fala para ele: faz o seguinte, pega as tuas coisas, bota dentro do barco de novo e vai pescar. Só que dessa vez tu não vai sozinho, tu vai comigo. Pega as tuas coisas, volta lá para o início e vai pescar. Volta lá para o início, para o teu ponto de partida, para lembrar que eu sou Deus da tua vida, para viver algo mais fundo, para viver algo profundo. Volta lá. Só que dessa vez, vai sozinho não, vai comigo. Tá triste? Vai comigo. Tá se sentindo sozinho? Vai comigo. Vamos lá. Lança a rede de novo. Eu sei que tu já dobrou. Eu sei que tu tá cansado.
Eu sei que tu está se sentindo sozinho, mas lança a rede de novo. Tem situações que a gente já está dizendo basta. Tem situações que a gente já está dizendo chega. Mas Deus vai te pedir para lançar a rede mais uma vez. Só que dessa vez não é sozinho, não. Deus está te dizendo, lança a rede comigo. Deus está te dizendo, Tamara, lança a rede comigo. Vive sozinha, não. A pesca já foi cansativa, não foi? Já deu um basta para você. Tu já está recolhendo as tuas redes e dizendo, já chega para mim. Mas Deus está falando, lança a rede comigo. E olha a resposta de Pedro para aquilo. Verso 5. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado a toda a noite, nada apanhamos. Até aqui por enquanto. Ele faz uma afirmação e deixa bem claro para Jesus. Mas só que é interessante. Pedro já reconhece quem Jesus é. Pedro que não tinha dito uma palavra até agora. Mas a primeira vez que ele abre a boca, ele já diz, mestre. Ou seja, ele já estava dizendo quem ia conduzir o barco dele. Acho que você não entendeu. Na tua vida, tu vai reconhecer, na hora que você vê Cristo, vai dizer, mestre, eu pesquei a noite inteira. Mestre, eu lancei a minha rede, eu sabe. Trabalhei a noite inteira e não peguei nada. Mas, mestre, continua. Sobre a tua palavra lançarei a... Loucura. Por isso que a Bíblia vai dizer, Deus usa as coisas loucas desse mundo para envergonhar as... Fala com fé. As sábias. O Alan que mexe com incêndio. Tu fez uma instalação. Não sai água, não sai nada. Aquele trem você já passou câmera em toda a tubulação e não sabe o que está acontecendo. Você é especialista nesse assunto. Eu, leigo, não sei de nada. Só sou servo de Cristo. Se eu chego para você, liga de novo. Você, na sua sabedoria humana, falasse, você já tinha recolhido as suas ferramentas, já estava tudo guardado dentro do carro. Se eu falasse, vai lá e liga negócio de novo. Tu ligaria? Não. Mas quando é Cristo que fala, e eu reconheço quem Ele é, não importa se eu guardei tudo. Não importa se eu já limpei rede, se eu já varri casa, se eu já guardei ferramenta, se eu já tirei a aranha do teto, se eu já escalei 10 metros de corda e não cheguei lá. Eu vou lançar a minha rede igual. Deus está precisando de gente que comece a lançar rede. Deus está precisando de gente que tenha fé, que tenha o entendimento, que mesmo que não tenha dado certo pela obra de mãos humanas, quando eu vou com Cristo, homem nenhum pode me dizer o que fazer. Com certeza, todos viram que Pedro trabalhou a noite inteira.
Porque vai dizer que haviam mais barcos ao redor. E parafraseando eu, alguém deve ter olhado e falado, esse mano é louco. Esse cara é louco. Até eu olhava para ele, esse é louco. Acabou de recolher tudo. As redes eram grandes, pesadas. O cara deve estar fedido, podre, com fome. E ainda vai voltar para o mar de novo, porque um doido pediu para ele ir. Falou, não ia nada. Só que Pedro já estava reconhecendo quem era Jesus. Ele falou, mestre, mesmo trabalhado a noite inteira e não pego nada, debaixo da tua palavra, eu lançarei a rede de novo. Deus está falando, lança a rede de novo. Lança a rede de novo. Mas dessa vez vai com Cristo. O grande problema é que a gente quer lançar a rede sozinho. Quer viver coisa sobrenatural sozinho. Não se vive sobrenatural sem Deus. Não se tem pesca sem Deus. Não se ganha nada sem Deus. Segunda Crônicas, capítulo 20, verso 20. Você que anota, pode anotar. De madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse, escutem-me, Judá e povo de Jerusalém. Tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos teus profetas. Dele vocês terão vitória. Pedro olhou para o que Jesus disse e falou, vou ter fé no meu profeta. Eu vou ter fé no meu profeta. O grande problema é que as pessoas chegam na igreja, pedem uma direção para o pastor, e isso eu vi, eu tenho 19 anos de igreja. 19 anos de igreja. Quantas vezes eu não vi, meu irmão? Isso é mais comum do que você pensa. A pessoa chegar na casa do pastor. Pastor, eu preciso, pastor, de uma direção. Pastor, não estou aguentando mais, pastor. O que eu faço? O pastor fala, vai, ora, jejua, faz isso. Conversa com a pessoa assim. Daqui a um mês você volta. Você me conta. Um mês depois a pessoa volta. As que ora e jejua são poucas. Aí o pastor, e aí meu irmão, como é que tá? E aí, como é que tá aquela situação? Ah, pastor, não deu certo, pastor. Pastor, o senhor falou não deu certo, pastor. Por quê, meu irmão? Você orou? Não. Jejuou? Não. Mas pelo menos conversou com a pessoa? Também não. Ela está errada. Não segue nem 1% daquilo que o pastor diz, que o profeta da tua vida diz, e quer que viver uma pesca maravilhosa. Isso acontece muito. A pastora está aqui. Ela sabe que é verdade. Por isso que a Bíblia vai dizer, crede nos teus profetas e prosperar. A prosperidade que eu tenho na minha vida tem a ver com a ordem que o meu profeta me dá. O pastor já explicou várias vezes por que teu filho tem que pedir bênção antes de sair, quando ele chega, quando ele acorda, quando ele vai dormir. Porque quando você dá a bênção para o seu filho, você autoriza seu filho a prosperar onde ele vai. Lá em casa chega automático. Eu acordo, benção, pai. Aí meu pai às vezes não escuta. Aí ele está lá. Aí eu paro na hora assim. Já na minha cabeça, eu não vou dar um passo. Porque vai que no próximo que eu dou cai um meteoro e pô, morri. Então eu não sou besta. Benção, pai. Deus abençoe. Às vezes eu esqueço. Sim, mas Deus me deixa vivo porque Ele é bom.
E nem sempre a palavra que o profeta vai te dizer, que inclusive muitas das vezes tem a ver com o teu negócio, tu vai gostar. Porque Jesus chegou para o pescador que pescou a noite inteira, não pescou nada. Madrugada, melhor horário para pescar, não pegou um mísero peixe. Jesus manda ele voltar para pescar de novo, de dia. É loucura. Crer no profeta tem mais a ver com ouvir e obedecer do que simplesmente pensar que vai dar certo ou parar para ver se vai dar certo. O ato de fé de Pedro foi a porta de entrada para o melhor destino. Toda vez que temos uma atitude de fé, o sobrenatural se manifesta. Tem pessoas aqui na igreja que vivem o sobrenatural de Deus de uma forma impressionante. Uma delas que eu admiro é a Leninha, que ela já chegou para mim e falou: eu procuro nunca chegar a Deus de mão vazia. Nunca chegar a Deus de mão vazia. Mesmo dando o que não tem, não falta. Ao ponto dela chegar, toda vez que fala, levante a mão para pegar o envelope, ela é a primeira que levanta. E eu te pergunto, dá de novo, dá mais um pouco, dá? Não tenho, dá também. E não falta. É natural? Responde para mim, é natural? E tem gente que ainda duvida. E eu volto a repetir, porque talvez você não tenha entendido. Um leigo chegar num pescador, que fez de tudo no melhor horário, do melhor jeito, e falar: agora faz assim, sem saber de nada. É loucura? Sim. Mas para ele ter pescado não foi sobrenatural? Porque a fé foi a porta de entrada. Continuando, Hebreus 11:1. Todo mundo aqui sabe desse texto. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A fé é a certeza do que esperamos e a convicção do que não vemos. Eu espero isso, eu tenho fé que vai acontecer. Mas tem um muro na minha frente. E Deus mandou eu seguir reto. Você vai continuar seguindo reto. E se tu tem fé no Deus que tu serve, na hora que tu estiver quase batendo a cara no muro, plou, abre uma porta. Porque Deus é assim. Deus gosta de agir nos 45. Só para você parar de ser besta e ficar falando. Verso 6. Já estou encerrando. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompiam-lhe as redes. A grande pesca não começou quando Pedro jogou a rede e puxou ela cheia de peixes. Não foi quando começou. Não foi quando Pedro jogou a rede e começou a puxar cheia de peixe. Não foi aí que começou a grande pesca. A grande pesca começou quando Pedro decidiu ir ao mar com Jesus. Começou a grande pesca já. A pesca de Pedro, porque a pesca de Jesus começou quando ele entrou no barco para falar com a multidão. Não foi nem com Pedro. E olha só, anota na tábua do teu coração o que eu vou dizer. O milagre de Deus sempre transborda para os que estão por perto. Quem está do lado, próximo ou até passando pelo ambiente, acaba sendo impactado. Vai dizer que quem estava do lado dele, os barcos que estavam ao redor do barco dele, que estava puxando peixe, toma peixe, o barco dele começou a tombar. Pedro deu um grito: oh, pega aqui!
Aí lá puxa peixe, e não para. E os barcos começaram a ir de pique, ou seja, começaram a cair, começaram a tombar, afundar. E tiveram que chamar mais. Creio eu que tiveram uma hora que soltou os peixes. Quer uma prova de que o milagre que acontece na tua vida pega quem está ao redor? Abre em Atos, capítulo 2, verso 6. Rapidinho. Atos, capítulo 2, verso 6. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga Deus me ajuda. Vamos lá. E ouvindo-se este som, juntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Ou seja, estava um monte de galileus junto numa casa. O milagre da descida do Espírito Santo veio. Quem estava fora foi pego também. Porque se maravilhavam. Diziam: mas todo mundo ali não é galileu? Como é que eu estou ouvindo no meu idioma? O derramamento do Espírito Santo afetou a todos que estavam por perto. Quando o milagre de Deus acontece na tua vida, ela afeta quem está do teu lado. Afeta quem está do teu redor. Pode ter peixe no barco, mas ao mesmo tempo pode ter alguém que está vendo e falando: nesse Deus eu vou servir também. Verso 8. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim que sou pecador. Quando a verdadeira face de Cristo se apresenta a um homem, é impossível ele não reconhecer que ele não merece. É impossível eu não reconhecer que eu não sou digno do amor. Eu não sou digno de viver aquele milagre. Ou seja, depois de viver o milagre que ele viveu, ele finalmente entendeu quem estava dentro do barco. Provavelmente Pedro já tinha escutado a pregação de Jesus. Mas Pedro não tinha visto o que Jesus faria. Porque muitos homens naquela época também pregavam. Mas não como Jesus. Porque lá em 1 Tessalonicenses ele vai dizer, Paulo vai dizer: porque não apresentei o evangelho a vós somente com palavras, mas com demonstração de poder. Ou seja, Jesus fala e faz alguma coisa. Ou seja, Jesus te chamou e fez alguma coisa contigo e vai fazer alguma coisa contigo para remexer o teu ego, o teu orgulho, e tu cair de joelho e dizer: eu não mereço. A obra que Deus fará na sua vida será tão grande que até quem está no barco ao lado será abençoado. Verso 10. E aqui eu encerro. E de igual modo também de Tiago e de João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, agora em diante serás pescador de... Ou seja, além do milagre da vida de Pedro ter pegado quem estava fora, o milagre na vida de Pedro permitiu que ele continuasse vivendo esse milagre até a sua morte.
Hoje, Jesus está no seu barco. Talvez você tenha passado noites em claro, querendo ter uma pesca e não ter pego nada. Mas agora, Jesus está entrando no teu barco para te levar para as águas mais profundas. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus.